Shabbat Shalom, mais uma vez alguns minutos com vocês para alguns breves comentários sobre a paraxá desta semana. Continuamos com a leitura de Deuteronômio, desta vez do capítulo 16, versículo 18, até o capítulo 21, versículo 9. A paraxá será Shoftim, que quer dizer juízes. Haftará, novamente Isaías, do 51:12, e os messiânicos leem até o 53:12. E para a nova aliança, escolhemos 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, e a carta aos Hebreus, judeus messiânicos, 10, do 28 ao 31. A paraxá começa com o conceito que devem ser ordenados juízes, Shoftim, porque já o povo de Israel é muito grande, os problemas vão surgindo, quanto maior o povo, mais problemas. E já na sua época, Jetro, o sogro de Moisés, disse para ele: você não pode administrar justiça sozinho, com tanta gente. Imagina agora que já estamos praticamente às portas da Terra Prometida. Há uma necessidade de ter um grupo escolhido e preparado para servir de juízes e administrar justiça. Mas eu quero me referir a dois capítulos, ou melhor dito, a versículos, dentro de dois capítulos que são, eu considero, esta semana importantes. Capítulo 18 e capítulo 19. No capítulo 18, quando se fala de não observar ou não seguir os costumes e as tradições dos povos que vocês vão encontrar na terra de Canaã, e além dessa adoração dos falsos deuses, como árvores ou imagens, etc., o capítulo 18 fala claramente, muito detalhadamente, sobre a proibição de feiticeiros, adivinhadores, aqueles que sabem ler nas folhas de chá, no café, muitos vemos nos filmes, na bola de cristal. Todos esses falsos adivinhadores estão proibidos radicalmente. Interessante, nestes dias com tantos problemas e tantas guerras, como vocês sabem, a minha esposa é russa, e nós seguimos de perto os acontecimentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E estamos vendo lá uma coisa interessante, estamos falando do século XXI, não da época do deserto. Nos últimos ataques da Ucrânia contra a Rússia, muitos soldados russos foram feitos prisioneiros e as mães deles estão se dirigindo não ao governo, mas a uma série de feiticeiras ou adivinhadoras para saber se o filho está morto ou está prisioneiro. Então imagina qual a fé dessas pessoas que se dizem ser cristãos ortodoxos, quando na hora da dor e do problema eles vão procurar feiticeiros e adivinhadores e bolas de cristal, né? Quer dizer que mesmo no dia de hoje tem gente que continua correndo atrás desse tipo de soluções que obviamente são apenas fantasia, né? Não existem. Mas já estão proibidos claramente na Torá. E isso na prática é parte também do que nós chamamos o que? Amuletos. Acreditar em mágica. Uma pessoa que tem poderes mágicos e vai poder me dizer onde é que está meu filho, se ele está vivo ou não. Vocês imaginam se isso existia naquela época? Eu diria quase normal. Mas que ainda tem pessoas hoje em dia que estão correndo atrás dessas bobagens. Imaginem vocês o que é simplesmente falta de fé. E no capítulo 19
um elemento que é praticamente único dentro do judaísmo. E, novamente, aqui é reiterado, antes de chegar à Terra Prometida, tem cidades que são destinadas aos levitas. Os levitas não vão possuir terra, porque eles estão trabalhando, fazendo o serviço, primeiro do El Moed, do tabernáculo, e depois do templo. Mas essas cidades dos levitas vão ser, no início 3, e agora vemos no capítulo 19, já passam a ser 6, lugar de proteção e refúgio para aqueles que mataram por acidente. Assassinato predeterminado, de propósito, não tem defesa. Mas se uma pessoa por acidente deixa cair uma coisa pesada, um instrumento foge da mão dele e causa a morte de outra pessoa, involuntariamente, aí temos uma resposta que na jurisprudência de outros países ou tribos vizinhas não existia. A pessoa não fez de propósito. Se ela se refugiar numa dessas cidades, ela não pode ser castigada e está protegida do que era costume naquela época, a vingança de sangue, que por sinal, entre os nossos primos árabes, continua existindo até o dia de hoje. Às vezes tem feudos familiares em algumas tribos ou em algumas famílias árabes que duram dezenas ou centenas de anos, já ninguém se lembra por quê. Mas uma família está sempre matando um membro da outra família. Essa vingança de sangue dura gerações. E o povo judeu recebe de Deus essa instrução. Quem matou involuntariamente estará protegido dentro de uma dessas 6 cidades. Interessante que essa jurisprudência, diferenciando entre um assassinato de propósito e uma morte por acidente, passa a ser parte da jurisprudência das leis civis da maior parte dos países ocidentais hoje em dia. Mas naquela época era realmente revolucionário. Simplesmente outros países e outras tribos não existia isso. Hoje se faz uma diferença no Código Civil entre um assassinato de propósito, proposital, ou morte causada de forma involuntária. Mas a raiz disso está na Torá, novamente. Ou seja, vemos como tem coisas na Torá que até o dia de hoje estão influenciando a nossa vida. E não é o único caso, sabemos que existem outros exemplos. Pensa bem nisso e vamos nos preparando, porque estamos entrando em Elul e vem muita coisa séria pela frente. Shabbat Shalom a todos.